Nova disciplina, sintaxe semântica. Vou falar de novo que começou a gravar, demorou para começar. Hoje, então, nós vamos começar essa disciplina sintaxe e semântica, né, continuando os nossos estudos em torno ali de aspectos gramaticais. Quem tem participado das aulas que eu ministro, já estudamos fonética, fonologia, morfologia, e agora vamos estudar a sintaxe em seus aspectos semânticos, ok? E nós vamos chamar daqui a pouco de morfossintaxe. Mas por enquanto vamos trabalhar nessa perspectiva da sintaxe e da semântica, tudo bem? E, como sempre, o meu intuito aqui é expandir o que vocês têm estudado na disciplina, né? Vocês têm um material bastante robusto essa semana para trabalhar, para trazer algumas discussões aqui. Eu acabei vendo todo o material, lendo todo o material de vocês, é um material bem completo, com um enfoque em aspectos gramaticais, sintáticos, semânticos. Então, eu vou continuar nessa linha de trazer questões relacionadas ao ensino, à prática, à teoria, que são sempre muito importantes, tá? Volto a dizer que a participação de vocês aqui é sempre muito bem-vinda. Gosto muito quando tenho a sala cheia, né? E que vocês participam, certo? Fiquem à vontade para escrever se caso tenha alguma dúvida no chat, queiram participar. O pessoal vai entrando, eu vou aceitando aqui. Então vamos lá, dar início à nossa aula sobre sintaxe e semântica. Apresentando um pouquinho da disciplina para vocês. Essa disciplina ela tem como ementa, então, trabalhar esses conceitos que envolvem o nome da disciplina, que é sintaxe e morfologia, né? Então, quando a gente pensa no aspecto semântico, vamos associá-lo sempre ao sentido, e o sentido que advém do emprego de sintaxe, hoje mesmo vou mostrar alguns exemplos para vocês, e do emprego de alguns aspectos morfológicos também, sempre com enfoque aqui em língua portuguesa. A ementa também sugere a estrutura e a formação morfológica, e quem participou da disciplina de morfologia, né, lembra que o enfoque também foi semântico, porque a gente não fica só decorando regras, a gente percebe porquê dos usos, né? Quem estava lá vai se lembrar do uso do inho, que tem um valor semântico, né? E pode ser depreciativo, que pode ser afetivo, dependendo do contexto, certo? Então, a gente acaba retomando isso aqui, porque estamos nessa perspectiva morfossintática, de trabalhar tanto a morfologia quanto a sintaxe em seus aspectos de sentido também, não apenas estruturais. E, claro, a estrutura sintática. A estrutura sintática da oração, a estrutura sintática do período, inclusive, que são definições que vamos ver hoje, né? Oração, frase, período, para estabilizar essas nomenclaturas e para que a gente possa avançar em termos de estudos aqui dos sentidos, né? Como sugere a própria disciplina. Então, essa ementa, como sempre, ela é bem curtinha, né? E aí nós temos os objetivos dessa disciplina, aí sim, um pouco mais claros em relação ao que vamos aprender, né? É claro que nossos encontros ao vivo, né, pessoal, eles são em menor quantidade, então eu acabo enfatizando alguns elementos aqui. Mas o objetivo geral, ele sempre nos orienta em todos esses encontros, que é o quê? Compreender os mecanismos e a estrutura da língua portuguesa. Se a gente quer aprender a, os sentidos que envolvem a língua, a gente precisa compreender, então, esses mecanismos de língua que nos orientam nesse sentido. Então, compreender os mecanismos e as estruturas da língua portuguesa, de forma a ampliar as possibilidades que as interações sociais, as possibilidades que as interações sociais são apresentadas na vida cotidiana. De que adianta o nosso aluno, né? Vamos pensar no nosso aluno do ensino básico, ou
Para a gente também, saber nomenclatura sem nenhuma função, né? Saber aqueles nomes enormes de orações subordinadas sem função nenhuma. Ou saber identificar um advérbio e não entender para que ele serve. Então, compreender os mecanismos não é decorar os mecanismos, né? Não é saber apenas identificá-los. É também, né? Porque isso também perpassa esse conhecimento de língua. É saber como nomeá-los, é saber quando eles são empregados, né? Identificá-los, classificá-los, mas também compreender que eles não estão ali por uma escolha aleatória. Eles têm empregos com funções muito específicas. E o objetivo aqui, então, é esse. É claro, né, pessoal, que como muitos de vocês estão no curso de letras, no CST, vão trabalhar como professores, então precisam desse conhecimento linguístico, isso é importante. Mas para o seu aluno, talvez seja mais importante saber empregar isso do que decorar esses nomes, né? Então, a nomenclatura é importante, mas ela não é o principal. O principal é sempre trabalhar com as funções. E específicos, então. Vamos trabalhar com a noção de morfossintaxe. Então, vou falar bastante sobre morfossintaxe. Acho que é muito perceptível, né, que morfossintaxe agrega ali tanto morfologia quanto sintaxe, que é a proposta que nós acabamos de ver ali na ementa, né? Só que não é simplesmente a junção das duas coisas, né? É pensá-las em suas funções, em seus usos, em seus valores também. Já mostro exemplos para vocês. Compreender o funcionamento da gramática, então entender como funciona e não simplesmente decorá-la. Conhecer as unidades mínimas da língua portuguesa, conhecer a história da língua portuguesa e a língua portuguesa brasileira, entender os diferentes sentidos que é possível alcançar com as locuções de acordo com a sua colocação, diferenciar os termos acessórios da oração e os termos essenciais. Então, compreender os aspectos gramaticais, os nomes que se dão a eles, mas também as suas funções. Isso é bem importante. E é a proposta da disciplina. E aí, aqui tem as referências que estão lá na disciplina de vocês, né? Vocês sabem, né, pessoal? Isso é muito interessante. Hoje em dia vocês têm acesso a esses materiais online. Então, vocês têm o acesso à plataforma B Virtual, né? Isso é um ganho enorme, né? E todos esses livros aqui que orientam essa disciplina estão lá disponíveis para o acesso de vocês. Façam o acesso, leiam esses materiais, é sempre muito importante, ok? Sempre gosto de indicar outros materiais, aqui estão alguns que eu indico, sempre em disciplinas que estão relacionadas com gramática, né? A gramática do professor Evanildo Bechara, a gramática do Celso Cunha, que são abordagens tradicionais, e outras para quem pretende um caminho mais crítico, mais reflexivo, né? Se aprofundando nessas discussões relacionadas ao ensino à língua, né? Tanto nessa perspectiva funcional de uso, quanto em outras perspectivas que envolvem também a produção de texto, ok? E aí a gente tem a gramática do professor Ataliba de Castilho, que é essa verdinha do meio, a gramática do português revelado em textos da professora Maria Helena de Moura Neves, que, aliás, tem um monte de publicação relacionada à gramática, muito legal. E um último mais atual, que é a gramática do português brasileiro escrito, com ênfase no português, no nosso português, português falado aqui no Brasil, um material que já é referência para a área também. Tudo bem? Então, pessoal, para uma abordagem morfossintática, a gente precisa ali retomar algumas, para entender, né? A gente precisa retomar algumas noções que já vimos. Nós passamos por uma disciplina de fonética e fonologia, em que já percebemos a importância
de um trabalho que enfatize as minúcias daquilo que nós empregamos no nosso dia a dia, nas palavras, nos sons, certo? Estudamos lá a unidade mínima, eh os fonemas, as sílabas, a formação das sílabas, compreendemos como os fonemas se constroem, como eles são empregados, inclusive algumas questões físicas, né? Um percurso bem legal nessa disciplina. E a fonética e a fonologia, ela nos dando um erro aqui, agora sim. A fonética e a fonologia foi um momento inicial para a gente perceber como se constroem ali as palavras no nível dos sons, certo? Depois nós fomos para a morfologia. Na morfologia, nós começamos a compreender os sentidos dos elementos que constituem as palavras. E aí nós trabalhamos com noções diversas, né? Como as de morfemas, diferentes morfemas que constituem as palavras. A partir daí, a gente percebeu mais a noção de sentido, porque a construção das palavras, como já vimos, elas envolvem um sentido base, que vem lá do lexema ou do radical, certo? E a partir dali, outros elementos que também têm sentidos e não estão no nível do som e nem no nível da letra, mas são morfemas, porque carregam significado, são acoplados às palavras, certo? Há uma base para construir uma palavra, ou há uma palavra que já é construída para expandir o seu sentido, formar uma outra palavra. Então nós vimos como se formam palavras muito simples, como menino, né? Com um sentido de base e mais um morfema. E também menininho, em que uma nova palavra é criada a partir da inclusão de um elemento que a gente chamou de sufixo naquele momento. Então vejam como, a partir dos estudos morfológicos que nós fizemos, já começamos a trabalhar com os aspectos semânticos de sentido dos elementos gramaticais, né? E também um aspecto sintático, porque ainda que a gente esteja no nível da palavra, se eu digo, acrescentei um sufixo formador de diminutivo, mas acrescentou onde? Em qualquer lugar? Foi no começo? Foi no meio? Foi no final? Então tem um lugar específico para este morfema, para esta desinência, para este elemento que forma a palavra. Então a sintaxe estuda as posições, né? Os elementos mórficos estão ali posicionados em lugares específicos nas palavras. Se eu invento uma palavra, como eu mostrei para vocês, né? Uma palavra que eu mostrei na nossa aula, violentômetro. Veja, esse ômetro, ele aparece em um lugar específico, que é o lugar dos sufixos, que é o lugar muito produtivo para se formar novas palavras, né? Ao final ali de uma palavra já existente, claro, trazendo um sentido já estabilizado, né? Como base, e outro sentido para transformar aquela base. Violência, mais o ômetro lá de medida, para indicar que está sendo medida ali uma violência, né? Violentômetro. Então, a gente já tem ali aspectos semânticos de sentido e também temos aspectos sintáticos. A gente não tem sintaxe só na análise da oração, certo? Temos sintaxe também na análise do nível da palavra, ok? Então, o aspecto sintático será sempre essa abordagem da disposição, da organização dos elementos. Pode ser de morfemas, pode ser de palavras, uma junto da outra, uma depois da outra, enfim, né? Qual vem primeiro, qual vem depois, e a língua tem regras bem estabelecidas em relação a isso, né? Algumas mais flexíveis, outras nada flexíveis. Por exemplo, se eu digo menina e eu coloco um artigo, esse artigo tem que vir antes, é a menina, e não menina a, né? Então a sintaxe, ela orienta para essa disposição das palavras dentro de uma construção, certo? Estabelecendo ali uma relação lógica que vem, claro,
das regras da língua. Mas, no nível da palavra, nós também temos essa abordagem, porque, obviamente, esses elementos que formam as palavras, eles não aparecem em qualquer lugar. Há uma sequência que deve ser estabelecida. Tudo bem? Hoje eu não consegui abrir o meu tablet aqui, deixa eu tentar rapidinho, porque eu fico sentindo falta do rabiscar aqui. Só um instantinho, pessoal. Tá abrindo aqui. Então, sempre que a abordagem é sintática, ela está enfatizando a disposição de algum elemento gramatical, algum elemento gramatical dentro de uma estrutura, ou estrutura da palavra, ou estrutura de um texto, de uma frase, de uma oração. Já já nós vamos distinguir esses termos, tá? Porque isso é importante. E o aspecto semântico se dá sempre em relação aos sentidos. Então, né, quando eu enfatizar qual é a função desse elemento aqui dentro, desse inho. Ah, ele tem uma função pejorativa. Isso é sentido. Isso é semântico, certo? Então, é importante a gente compreender para poder depois estabelecer essas relações nas análises que faremos. Então, ao trabalhar com morfossintaxe, nós vamos ter que olhar para a estrutura e para o sentido, certo? Observando ali os elementos morfológicos, as palavras e o seu funcionamento, e sintáticos, a organização e o seu funcionamento. O que isso produz sentido? Será que produz sentido? Né? É isso que veremos. Aí, agora eu consegui. Deixa eu mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Olha lá. Número 1. Meus pais diminuíram os gastos para equilibrar as contas de casa. Meus pais diminuíram os gastos para equilibrar as contas de casa. A gente percebe aqui nesse para equilibrar as contas de casa a finalidade, né, de os pais terem diminuído os gastos. Percebam a diferença quando eu trago essa finalidade para o início da oração. Aqui a gente tem uma mudança sintática, certo? A gente vai ver depois que na ordem direta, esse elemento aqui, ele aparece ao final. Não quero dar nomes agora, para não assustar ninguém, né? Mas esse elemento aqui, que indica a finalidade, ele aparece ali na posição final dessa construção. É o lugar dele. Quando eu inverto isso, eu mudo a estrutura sintática. Então, eu estou trabalhando nessa abordagem sintática quando eu observo ali que houve uma mudança na ordem desses elementos, ok? Por que que há essa mudança aqui na ordem dos elementos? Qual a finalidade dessa mudança dos elementos? Vejam, e pensar na finalidade, no porquê, na função, nos leva a uma abordagem semântica, que parte de uma mudança sintática. Eu altero a estrutura sintática, né, para alcançar algum efeito. Ninguém faz isso porque quer ou porque acha bonito. Faz porque tem uma necessidade em algum momento de destacar essa informação. Trazer isso para primeiro plano é fazer o meu
interlocutor receber isso em primeiro plano também. Na oralidade, inclusive, às vezes aparece até com uma entonação mais acentuada, né? Para equilibrar as contas da casa, então você dá um destaque para essa finalidade que sintaticamente mudou de lugar. Então, só observar a mudança é só observar uma alteração sintática. Mas compreender o porquê dessa mudança nos leva ao nível semântico, nos leva a compreender a função dessa construção aqui, que é uma construção que tem um nome horroroso, que os alunos não gostam, né? Orações subordinadas adverbiais, nananã. Não vou dar a nomenclatura inteira para Jennifer não ficar traduzindo, né, Jennifer, esse nome enorme, porque eu sei que assusta, depois a gente vê essa questão, mas enfim, né? A função adverbial ali é clara, de finalidade, né? Então, trazer a finalidade para o início da oração é um recurso que eu, você, todos temos para chamar a atenção do nosso interlocutor para isso. E nós fazemos muito isso, né? De destacar, de topicalizar, de trazer para primeiro plano aquilo que eu quero chamar a atenção do meu interlocutor. Isso é pensar na função, né? Para além dessa análise de identificar a estrutura, que houve uma mudança de estrutura sintática, certo? Olha lá, o projeto não foi aprovado. Infelizmente, o projeto não foi aprovado. Veja, se eu observo que isso aqui é um advérbio, ok, né? Infelizmente, é um advérbio terminado em mente, né? Ah, eu observo que isso aqui é um advérbio formado por prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Aprendi lá na aula de morfossintaxe. Tudo bem. Qual a função dele? Ah, é um advérbio terminado em mente, é uma palavra que indica o modo. O modo, né? Ok, mas qual a função dele na oração? Né? Qual o sentido ele produz ali? Né? O que vocês acham? Qual que é a função do infelizmente aqui? Né? Infelizmente, o projeto não foi aprovado. Então, pensar na função, pessoal, nos faz sair daquele nível da decodificação ou da aprendizagem focada apenas na nomenclatura. Ah, é um advérbio com prefixo, é um advérbio com sufixo, né? E nos leva a pensar na relação desse elemento com o todo. E percebo, aqui nós estamos no nível da oração. Então, no nível da palavra, a gente percebe o sentido do in, o sentido do mente, mas também precisamos perceber a relação desse infeliz com toda a oração, né? Como o sentido avaliativo que há aqui em relação àquilo que foi dito na sequência, né? O projeto não foi aprovado. O que essa pessoa que escreveu acha sobre essa questão? Isso está dito pelo advérbio infelizmente, né? Então, uma avaliação destacada, topicalizada, trazida para o início da oração. Isso não é à toa. E perceber essas questões, elas são importantes até para que eu e você possamos ser leitores mais proficientes, né? Então a gente parte da estrutura, mas percebe como essa estrutura afeta os sentidos e quais são esses sentidos que são trazidos ali. E aí a gente vai parar para pensar que não são só recursos gramaticais, são estratégias discursivas. Se eu faço isso, eu quero convencer o outro. Às vezes, eu quero deixar claro o meu ponto de vista, às vezes, né? Eu quero contrastar alguma coisa, enfim, eu quero ser irônico, né? Eu faço isso de maneira consciente. Olha os exemplos 4 e 5. Polícia prende suspeito de fraude. Polícia prende suspeito de fraude. Suspeito de fraude só na ficção. Eu pergunto para vocês, qual título aqui parece mais relacionado a uma manchete jornalística e qual parece mais relacionado a uma propaganda?
E se eu consigo estabelecer essas relações, isso quer dizer que há características específicas para a construção de um e de outro, né. Talvez, em uma manchete jornalística, polícia prende suspeito de fraude, seja mais adequado, por quê? Porque está numa ordem direta. Ordem direta é a ordem dos elementos ali da oração, que nós vamos aprender, mas que você já viu em algum momento. Sujeito, verbo e complemento. É uma ordem mais clara, traz mais clareza, né, é a ordem, eh, que se diz ideal, ali, dos elementos para a estrutura da oração. É a única que existe? Claro que não. Acabamos de ver ali alguns exemplos que mudam a ordem ideal, mas mudam com alguma finalidade. Toda mudança é feita sempre com alguma função, né. Então o primeiro aqui, talvez mais adequado com uma manchete jornalística, e o segundo com a propaganda, porque na propaganda já se permite outros impactos, né, levar o outro a pensar, a refletir, certo? Então em uma propaganda, a estrutura já pretende causar algum impacto, chamar a atenção, né, às vezes levar esse interlocutor a refletir, enfim, se interessar de alguma forma por essa leitura a partir desses elementos que são dispostos ali. Então percebam, né, que, os gêneros eles têm uma notícia, um artigo científico, uma propaganda, eles também ativam estratégias diferentes de organização desses elementos, e isso demonstra que o estudo sintático também deve estar ligado aos usos reais da língua e aos gêneros, né, porque os gêneros também têm ali as suas características linguísticas e logo isso precisa ser explorado também, porque está relacionado às funções desses usos, né. Olha aqui essas tirinhas. "Ok, senhora erva daninha, estamos num jardim perfeito e você não pertence a este lugar. Infelizmente vou ter que sacar minha nota de repúdio." Vamos prestar atenção aqui nesse uso de senhora, erva daninha. Por que senhora, né? Ah, é só um uso relacionado ali a um um pronome de tratamento, né. Tudo bem, mas por que senhora empregado aqui? Qual a função desse uso aqui, neste caso, né? Bem, se é uma tirinha, a tirinha já tem algumas características que talvez ali nos nos remetam a uma ironia, a uma crítica, né. É exatamente o emprego que é feito aqui. Senhora na frente de erva daninha não causa um estranhamento, né. Chamar uma erva daninha de senhora é algo estranho, é algo empregado aqui para produzir um sentido de ironia. Vocês estão vendo o slide, né, pessoal, que aparece ali com a tirinha? Porque agora parece que tá aparecendo outro ali. Deixa eu ver. Ah, estava aparecendo o slide anterior, não sei por quê. Ok? Então, perceber o emprego desse elemento aqui ali dentro da estrutura e relacionado à função do próprio gênero. Olha como isso está para um contexto semântico, né? Para além do sintático, para além do morfológico, que é simplesmente enquadrar esse nome aqui dentro de uma classe específica, certo? Você estuda, trabalha, você estuda, você trabalha, você, enfim, pesquisa. Quem é esse você aqui? Ah, e você corresponde ao tu. Mas quem está falando aqui, né? Não sou eu falando com você aí do outro lado, é um você genérico, é um você qualquer pessoa. Esse você genérico, a gente usa muito isso também, né? Você genérico, um tu genérico, um agente. A gente trabalha, a gente estuda, a gente luta, né, para conseguir o que a gente quer. A gente quem? A gente não somos eu, você, nós, né?
o que seria o correlato numa perspectiva gramatical, mas um você genérico. Então percebam que na estrutura a gente precisa compreender os sentidos que estão sendo empregados ali, porque se a gente fica preso simplesmente às designações gramaticais, a gente perde o contexto, a gente perde esses empregos, esses usos reais e que produzem sentido. E uma abordagem morfossintática vai nos levar exatamente para esses lugares, a compreender as funções desses elementos. E aí a gente está trabalhando sintaxe, aí a gente está trabalhando morfologia e estamos trabalhando sentido, o aspecto semântico também, certo? Então, numa análise morfossintática, nós estudamos as relações entre os elementos, o que fiz aqui em todos esses exemplos, né? Perceber as relações, os elementos que compõem a estrutura dessas construções, seja ela do nível da palavra, no nível de uma oração, de orações, enfim, reconhecendo as funções dos termos nessas construções. Para que servem? Para a gente ser proficiente na língua, realmente precisamos perceber as funções, não simplesmente decorar, né? Quem aprende uma outra língua sabe como é importante, né, se ater a outros elementos para além da gramática, porque se for aprender uma língua fosse só aprender gramática, era muito fácil, era só decorar a gramática e pronto. E não é, né? A gente precisa entender os empregos, reconhecer as funções dos termos nas orações. Também o meio de ensino de língua escrita, leitura e produção textual, para os alunos de curso de letras, tudo que aprendemos em termos de língua, né, e, enfim, não só de língua, mas aqui no nosso contexto relacionado à gramática, precisa ser pensado numa perspectiva de ensino, né? Ensino de língua escrita, de leitura, de produção textual. E trabalhar as funções vamos levar exatamente para esses lugares. O trabalho com funções sintáticas, morfológicas, semânticas, pragmáticas exercidas pelos termos, porque há funções ali variadas, né? Esses elementos, como mostrei para vocês, e partindo da morfossintaxe, bem, a sintaxe, ela se dá no contexto das orações, certo? Então, nós vamos ter que partir de algumas noções, como essas aqui, para estabelecer esse lugar da morfossintaxe, que é o lugar das orações, tá? Orações construídas com verbos. Toda vez que eu falo em oração, estou pensando em uma construção que tenha pelo menos um verbo, ok? Então, esse é um contexto geral da disciplina, né? Um trabalho em torno dos aspectos morfossintáticos, sempre trabalhando ali a sintaxe, os aspectos semânticos dela, de sentido, e essa primeira distinção que nós vamos fazer aqui é de frase, oração e período. Vamos entender o que é frase. Frase é uma construção que tem um sentido completo. A gente chama de unidade mínima de comunicação. Ela pode ou não, ela pode ter uma única palavra, ela pode ter mais de duas, certo? Enfim, com verbos às vezes, ou sem verbos. Então ela pode ou não ter verbos, e ela pode ter mais de uma palavra. Olha lá, atenção, uma palavra só, não tem verbo. Bom dia, uma palavra só, não tem verbo. Socorro, uma palavra só, não tem verbo. Por que isso aqui é uma frase? Porque tem um sentido completo, embora não tenha verbo, embora seja curta, embora tenha uma, duas palavras, a gente percebe que há uma informação completa ali. É uma frase, ok? Mas há também as frases oracionais. A gente chama esse tipo de frase sem verbo de frases nominais. Isso aqui interessa a morfossintaxe? Não, não tem verbo, não tem oração, certo? Agora, as frases oracionais, sim, né? Porque tem, como o próprio nome indica, uma oração, ou seja, verbos, né? Que Deus nos abençoe. Veja,
uma construção com verbo é uma frase. Uma frase oracional. O professor que ministra Morfo 3 é o André William. Então, uma frase com verbo, dois verbos. Né? Então, uma frase com dois verbos, uma frase com três verbos. Tudo bem. Uma frase, hoje cheguei sorrindo na escola. Uma frase com verbo também. Então, a frase ou tem verbo ou não tem verbo. Interessa para morfossintaxe essas construções com verbos aqui. Né? Nós chamamos isso de orações. Então, a frase oracional interessa a morfossintaxe. Nós temos uma designação específica aqui, que é a de oração, e que indica uma estrutura que apresenta um verbo na sua forma finita, né? Ou seja, conjugado com sujeito próprio. Então, vamos pensar na oração em construções com verbos e com sujeito, independentemente do tipo de sujeito, tá? Porque as construções verbais que apresentam essa forma finita trazem essa estrutura, né? Sempre a estrutura do sujeito e a estrutura do predicado. Depois vamos falar delas. Vamos ficar primeiro nessa noção de oração. A oração, ela é muito parecida com o que vimos com a frase oracional, certo? Nós temos orações com período simples, que são construções com um verbo só, e período composto, quando nós temos duas ou mais formas verbais. Tá? Olha ali os casos, o caso 6, por exemplo. O dia decorreu sem problemas. O dia decorreu sem problemas. Um verbo só, temos oração, né? Temos sujeito, temos oração. Uma oração com período simples, que apresenta um só verbo. Né? Às vezes, nesse período, o verbo ele vem acumulado. Nós chamamos isso de locução verbal, com dois verbos. Depois vamos dar nomes a eles, tá? Mas olha lá, vou comprar um computador novo. É uma ação apresentada ali por duas formas verbais, né? Isso aqui é uma locução. Locução é quando temos mais de um. Locução verbal, mais de um verbo. Opa. Então, nós estamos no período simples, analisando a ocorrência de um ou dois ou mais formas verbais em locuções, certo? Uma oração. Uma oração do período simples. Depois vamos ver a do período composto. E qual que é a diferença entre frase oracional e oração? Né? A gente não tem diferenças entre essas duas noções, porque uma frase oracional, ela traz oração. A frase nominal, não. Agora, a oração também traz um verbo, né? Desculpa, a frase oracional traz um verbo, ou mais, né? Ou uma oração. Os nomes aqui, eles se confundem nesse sentido. Frase oracional e oração dizem a mesma coisa. Nós chamamos de oração essas construções, nós chamamos de frase oracional essas construções que apresentam verbos. Então, disso que vimos, só não interessa a morfossintaxe as frases nominais, ok? Então, para conter mais de uma oração, quando a gente tem um período composto, a gente vai ter mais de uma oração estruturada em torno de um verbo ou locução verbal. Então, frase, vou voltar aqui rapidinho. Frase
As frases nominais são frases sem verbos, as frases oracionais com verbos. Frase oracional ou oração, estamos no mesmo contexto, né? Estamos pensando em construções com verbos. Essa construção com verbos, ela pode ser simples, apresentando um único verbo, ou duas formas verbais, sendo construções com locução como essa que eu mostrei ali no exemplo 8 e 9. O período composto, pessoal, serão aquelas construções que apresentam mais de um verbo dentro de uma estrutura, ok? Pois nós vamos ver com mais cuidado. O que me importa aqui agora é que vocês entendam o que é a oração. E distingam também a oração de período. Período é uma outra noção bem importante para a gente estudar, porque o período, eles nos mostra ali uma organização da oração. Tá? Então, o período é uma frase organizada em oração ou orações. Bem, é uma frase oracional, claro, porque estamos tratando de construções com verbo, né? Então, quando nós temos um trecho que começa, que tem um emprego de um verbo e um ponto final, a gente tem um período. O período ele se encerra com ponto final. Então, vejam, a garrafa caiu da cadeira. Tem um período aqui porque tem um ponto final. Agora, se ele é um período com simples ou composto, a gente vai ter que olhar para dentro dele e perceber quantos verbos são empregados, né? E como essas construções se dão, certo? Então, o período, ele termina num ponto final, ok? Ele é simples quando tem uma única oração e composto quando há mais de uma oração. Se há mais de uma oração, haverá mais de um verbo, né? Então, olha só, o exemplo 10. Um verbo só, né? Então, onde termina o período? Sempre no ponto final, né? A garrafa caiu da cadeira e molhou a prova. Número 11. É um período? Sim. Termina um ponto final. Com ponto final tem um período. Ah, ele é simples ou composto? Tem um verbo ou dois ou mais verbos? Dois. Composto. Isso é bem interessante para trabalhar a construção de parágrafos. Ok? Quando vocês trabalham em produção de texto e tem, por exemplo, um texto dissertativo argumentativo e vai trabalhar a construção dos parágrafos, que é muito importante, hoje em dia os alunos do ensino médio têm muita dificuldade em construir parágrafos com períodos. O período termina com um ponto final, ali dentro pode ter um ou mais verbos, e claro, as informações que aparecem ali precisam estar completas, né? Olha o número 12, como ele é bem maior. Aí eu pergunto para vocês, quantos pontos finais tem ali? Serão as quantidades de períodos, né? Ó, tem um aqui e outro aqui, e outro ali. 3 períodos. Um parágrafo é sempre construído em períodos, né? De um texto dissertativo e argumentativo, por exemplo. Então, hoje acordei com o barulho da chuva. Período simples, um verbo só. Ela estava tão forte que me deixou preocupado. Mais de um verbo, período composto. Como eu iria para o trabalho? Ah, isso aqui também, tá, pessoal? Quando eu disse que o período termina com ponto final, esse ponto, ele é uma pausa forte. Então, todo trecho com uma pausa forte encerra um período. Isso vale, por exemplo, também para interrogação, para exclamação, ok? Todas as pausas fortes. Por sorte, Joana me ligou e me ofereceu uma carona. Mais de um verbo, período composto. Então, a gente percebe que as orações, elas constituem os períodos. Os períodos são constituídos de uma ou mais orações, dependendo do período, né? Se ele é simples, uma oração só. Se ele é composto, mais de uma oração, certo? Então perceba que aqui a gente precisa ter um conhecimento para identificar o verbo, né? Identificar esses elementos gráficos aqui que indicam pausas, né? Que eles nos orientam para a construção dos períodos, o ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação, enfim, pausas fortes, né? Reticências também, tá? No texto empregamos, né, as reticências ali também como pausa forte.
Vejam esse exemplo aqui. Adultização chocante. Nos últimos dias, o influenciador Felca ganhou destaque ao divulgar nas redes sociais um documentário crítico intitulado Adultização. Já tem sinal, Jennifer, para adultização? Não. Eu esperando você terminar para ver. No qual expõe a exploração de crianças e adolescentes em conteúdos digitais. Felca denuncia a exploração dos menores e espera que plataformas atuem com responsabilidade. Isso aqui, pessoal, é uma oração? Tem verbo aqui? Se não tem verbo, não é uma oração, né? Ah, mas chocante vem chocar. Mas chocante aqui está sendo empregado como adjetivo, né? De adultização. Uma característica ali da adultização. Então, a gente tem o que aqui? Uma frase. Que tipo de frase? Nominal. Como é que eu vou trabalhar aspectos morfossintáticos numa frase nominal? Não dá, né? Porque a morfossintaxe, ela estuda as orações. E aí, se não tem verbo, não tem oração. Isso aqui não interessa a morfossintaxe, né? É claro que isso pode se desdobrar. A partir disso aqui, eu posso fazer uma leitura oracional a partir disso aqui, porque eu posso compreender, por exemplo, que a adultização é chocante. Tudo bem, aí eu tenho uma construção, mas estou partindo dessa materialidade aqui. E nela não há uma construção com verbo, né? Mas tudo bem, ela é importante aqui. Essa designação, ela tem um uso importante aqui, que é, veja, está no início da construção, né? Deixar logo de cara ali um ponto de vista marcado, uma orientação argumentativa relacionada à discussão que está por vir, né? Isso aqui é um período, pessoal? Veja, eu tenho pontos finais ali no meio? Tenho, né? Aparece aqui e aparece aqui. Precisaria só de um ponto final, né? Uma pausa forte ali, para identificar o fechamento de uma construção com verbo. E essa construção toda que tem aqui, ela tem verbos? Tem vários, né? Olha lá, ganhou, expõe, denuncia, enfim, tem vários, né? Então são construções, deixa eu ver se o segundo tem mais de um. Sim. Tanto o primeiro quanto o segundo tem mais de um verbo. Então, como acabamos de ver ali, são orações compostas, né? É, organizadas ali de maneira composta por, desculpa, períodos compostos organizados ali para a construção de um texto, ok? Mais a frase nominal que aparece ali no início. Então, a frase, ela pode ser nominal ou verbal. A oração, ela é sempre construída em torno de pelo menos um verbo ou mais verbos, né? Esses verbos às vezes aparecem em locuções, ou seja, um verbo auxiliando o outro, como em vou comprar. E os períodos são essas construções que organizam as orações. Período simples, um período composto por uma única oração, logo uma única construção com verbo, ou uma frase oracional com verbo, e o composto com mais de um, ok? Então, é uma definição básica para que a gente tenha bem estabelecidas essas noções e possamos avançar para o que virá nas próximas aulas. Já compartilharam com vocês a lista de presença? Deixa eu ver. Não? Deixa eu compartilhar com vocês. Vou pedir para vocês, então, assinarem a lista de presença.
Apareceu aí para vocês, né, pessoal? Olha só, semana que vem, do dia 25 ao dia 29, nós teremos a primeira semana de conhecimentos gerais aqui da instituição. Por esse motivo, nós não teremos nosso encontro ao vivo, tá? As aulas ao vivo, elas, elas ficam suspensas e voltam na outra semana. Então, nosso próximo encontro será no dia 2 de setembro, nosso próximo encontro ao vivo, e nós vamos falar da noção de sujeito. Eu peço que vocês participem da aula, porque eu sempre trago uma abordagem mais crítica, né, para além dos aspectos da teoria gramatical tradicional, que é muito importante para vocês que são professores ou que serão professores e que se interessam por língua de maneira geral, ok? Então, na semana que vem, essa semana de conhecimentos gerais, uma oportunidade importante, eu mesmo tenho uma participação para aprofundar todas essas questões que vocês têm visto nas disciplinas, ao longo do curso. Não deixem de participar. Tudo bem? O que aconteceu, Letícia, que você não consegue assinar a lista de presença? Mais alguém está com dificuldade de assinar a lista? Está abrindo? Deixa eu ver aqui. Pode falar, Camila. Não consegui assinar a lista. O que acontece? Fala para mim. Não abre. Hã? Não? Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Estamos com algum problema na lista. Escrevam o nome completo de vocês aqui no chat que eu passo para lá depois, tá? Aí fica a presença registrada aqui. Tudo bem? Só coloquem o nome completo de vocês aqui no chat que eu passo para a lista, tá, pessoal? Então, na próxima semana nós não temos encontro ao vivo, mas vocês têm o evento aqui da instituição, a primeira semana de conhecimentos gerais, para participar. Não deixem de participar. Quem está aqui presente, escreva o nome completo aqui no chat, que eu vou passar para a lista de presença e entregar para a coordenação. Tudo bem? Um abraço, boa noite, obrigado pela presença de todos. A gente se vê, então, na semana que vem, na semana de conhecimento, e depois no dia 2, na nossa próxima aula ao vivo. Um abraço, pessoal. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Fátima.